Então, gente, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa celebração de culto hoje. Hoje teremos celebração também da Santa Ceia deste culto. Transferimos aí em função que eu atendi a bênção de casamento no sábado passado. Então, quero dar as boas-vindas a vocês que estão aqui presentes no culto desta noite. Também as pessoas que estarão assistindo o vídeo deste culto ao longo da semana. Também saudamos aqueles que vão acompanhar em algum outro momento. Pesquisando as últimas 20 semanas de vídeo de culto compartilhado no YouTube. Então, dos últimos 20 vídeos, dos últimos 20 sábados, nós tivemos aí mais de 18 sábados, uma visualização acima de 220 pessoas que visualizaram, e um terço desses cultos tiveram mais de 300 visualizações. Então, normalmente tem mais gente visualizando depois do que compartilhando dentro do culto presencial. Então, são dois pontos que a gente tem que considerar, né, ao longo do culto e ao longo também, né, da coordenação da nossa celebração. Então, quero saudar a vocês presentes aqui na Igreja Luterana de Mafra, e também as pessoas amigas que nos acompanham ao longo da semana, com a palavra bíblica que encontramos, palavra de Jesus, no Evangelho, João capítulo 8, quando Jesus afirma para os escribas e fariseus, João capítulo 8, no versículo 7, diz Jesus para os escribas e fariseus: quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. E este versículo vai nos acompanhar ao longo desta celebração de culto. Esse tema, né, do perdão vai nos acompanhar no culto e vai nos acompanhar também na Santa Ceia, nesta celebração. Convido para cantarmos o primeiro hino do nosso culto, lembrando que aqui nos reunimos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso socorro vem de Deus o Senhor, que fez os céus e a terra. Hino de número 26, reunidos aqui, só para louvar o Senhor. O hino 113 nos lembra que Deus tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Lembremos da fidelidade, do cuidado conosco, nossas famílias, de geração em geração. Deus tem sido o nosso refúgio. Hino 113. Senhor,
Convido para os avisos comunitários, podem chegando à frente. A pessoa que vai compartilhar dos avisos vai chegando à frente. Em nome do presbitério, uma boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao culto desta noite. As pessoas que estão nos visitando também sejam acolhidos. Que esse ano seja de bênção para a nossa comunidade. Confesso que já estava com saudade de estar aqui com vocês, reunidos, para prestar culto ao nosso Deus. Obrigada, pastor, pela palavra que nos traz hoje, que ela possa falar também comigo e com vocês, também meridiana pelo louvor. Muito obrigada. As ofertas avulsas é sinodal, literatura evangelística. Os grupos da nossa comunidade são em férias, então por isso a gente não tem o culto infantil, a OASA também está de férias, o grupo de casais também. Então, logo que a gente começar a receber, que vão estar começando os grupos, a gente já vai estar avisando no culto. Temos Orando em Família e Castelo Forte ao preço de R$30 na secretaria, também senhas diárias ao preço de R$25. Quem não adquiriu o seu devocional desse ano, a gente vai estar ali logo após o culto, podem estar passando na secretaria então. Também nós temos blocos da ação entre amigos na secretaria. Quem puder e quiser estar colaborando com a nossa comunidade, também só estar passando ali após o culto na secretaria, também estaremos lá para atender vocês. Também um convite especial para o culto do sábado que vem, sábado do dia 20, com a posse da diretoria do Conselho Paroquial aqui na nossa comunidade, às 19 horas. Todos estão convidados. Seriam esses os avisos. Muito obrigada. O que é o Conselho Paroquial? O Conselho Paroquial é o grupo de lideranças que reúne representantes das 3 diretorias, das 3 comunidades. Da Igreja de Rio Negro, virão aqui os representantes que fazem parte, nos próximos 2 anos, farão parte do Conselho Paroquial. Também da diretoria de Teópolis, virão até aqui no sábado. E também os que fazem parte como representantes da diretoria aqui no Conselho Paroquial, da diretoria aqui em Mafra, Vila Nova. Então nós teremos essa equipe aqui dentro do culto. Será feito um momento então de oração, de bênção, de instalação oficial da liderança paroquial para os próximos 2 anos, para esse ano e para o ano que vem também. Então fica aí o convite especial, né, para esta celebração no próximo sábado. Seria isso em termos de comunicados. Eu convido vocês para cantarmos o próximo hino, nos preparando para as leituras bíblicas, o hino de louvor a Deus, de adoração a Deus. Grandioso és tu. Hino 6, 2, 3, nos lembra de Deus, seu poder e sua majestade, como Deus nosso Criador, nosso Salvador. Grandioso és tu. 6, 2, 3.
Convido a vir à frente, as pessoas que estarão cooperando com as leituras bíblicas podem se aproximando aqui à frente. Primeira leitura encontramos no Salmo 32. As duas leituras falam do tema do perdão, que é o tema principal deste culto. Então a primeira leitura, o perdão que vem de Deus, no Salmo 32, versículos 1 até o 7. Salmo 32, versículos 1 até o 7. Essa Bíblia que se encontra aqui é página 591, se alguém quiser. A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. E a segunda leitura encontramos no Evangelho, João, capítulo 8, versículos 1 até 11. João, capítulo 8, versículos 1 até o 11. A página 1174. A mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher,
Disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também a condeno. Vai-te e não peques mais. Até. Obrigado. Bem-aventurados aqueles que ouvem e creem esta palavra de Deus que diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel, Deus é justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que assim seja na vida de cada uma, de cada um de nós. Amém. A comunidade pode assentar-se. Convido para cantarmos um hino que também fala sobre o perdão. Agora é o perdão no relacionamento com as pessoas, este hino. Salmo 32, o perdão de Deus. João 8, Jesus pergunta: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E agora então esse hino que fala do perdão. E no 36, que seja também a nossa confissão de pecados, conteúdo do cântico do hino 36. Em sofrimento te causei, Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco, quando nos dispomos a ouvir, a acolher, a meditar na palavra do Senhor, no ensino da palavra do Senhor. Amém. Se alguém quiser dar uma olhadinha ali no texto bíblico, Mateus capítulo 18, 2 versículos bem interessantes sobre essa temática do perdão. Mateus no capítulo 18, que nos é dito lá. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Mateus 18, verso 21. Então Pedro, o apóstolo Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu venha a perdoar o meu irmão? Respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pergunta de Pedro: Senhor, até quantas vezes deverei eu perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Responde Jesus: Pedro, não apenas 7 vezes, te digo eu, mas 70 vezes 7. Desde quarta-feira eu venho lendo, pesquisando o tema do perdão desde quarta-feira. E hoje
lendo a meditação do Orando em Família. Alguém leu o Orando em Família de hoje ou não? Só para fazer uma pesquisa aqui em geral. Quem leu hoje a meditação do Orando em Família? Qual é o tema de hoje do Orando em Família? É o tema do perdão. É aquela frase lá do Pai Nosso, que diz: Senhor, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou na tradução católica, né? Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido. Pois bem, a pergunta desta mensagem de hoje no culto é a seguinte: você prefere atirar pedras ou liberar perdão? O que é mais fácil? O que você prefere? O que o ser humano prefere? Atirar pedras em quem nos magoou ou liberar perdão para quem nos magoou? Vai segurando esta pergunta por enquanto, que ela vai ser desenvolvida ao longo da mensagem de hoje. Pois bem, a Bíblia que você tem aí, está nos bancos, nos assentos, que você tem em casa, que eu tenho aqui, eu tenho umas 6, 7 Bíblias lá em casa, de traduções diferentes. A Bíblia é uma coleção de livros. Biblioteca. A Bíblia é uma coleção de livros, 66 livros. Mas alguns também dizem que a Bíblia é o livro da vida, o livro da vida do povo de Deus, da vida com Deus, da vida com Cristo, da vida dentro do chamado, o servir ao reino de Deus. Então a Bíblia que você tem em casa, que nós usamos aqui, ela é uma coleção de livros. E essa coleção de livros, chamada Antigo e Novo Testamento, compartilha a vida. É o livro da vida. A vida de famílias, a vida de tribos, a vida de nações, nação de Israel, Babilônia, Egito, Assíria, países vizinhos a Israel desde a antiguidade. Então a Bíblia relata a vida de pessoas, a vida de famílias, a vida de tribos, a vida de nações. Mas em todos estes relatos, a Bíblia ela é muito honesta, muito autêntica, porque ela relata exatamente o que aconteceu de bom, mas também relata o que aconteceu de ruim, de conflito nas famílias, no povo de Israel e entre as nações daquela época. Pois bem, já os primeiros capítulos da Bíblia já relatam Gênesis quer dizer origens. Os primeiros capítulos de Gênesis já relatam o primeiro conflito. Qual foi o primeiro conflito? O primeiro conflito foi entre Adão e Eva e Deus. Por quê? Porque Deus criou Adão e a Eva. Agora a ciência está dizendo que todos os seres humanos brotam de uma única família. Levou 5.000 anos para a ciência dizer aquilo que está no Gênesis capítulo 1. Deus criou Adão, a Eva, Deus criou o homem, a mulher, Deus criou a humanidade. E o Adão e Eva, conforme o relato aqui de Gênesis, Deus orientou eles: olha, vocês podem usar tudo que tem aqui, está à disposição de vocês. O paraíso é de vocês, fiquem à vontade, usem tudo. Só tem uma coisa que vocês não devem usar. Aquela árvore lá, plantada lá no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, vocês não devem usar, porque se vocês comerem do fruto proibido, não tem nada a ver com maçã. Esse negócio de maçã inventaram depois, outras histórias. E é o que acontece. Aí entra o relato da serpente, que foi lá tentar o Adão e a Eva, dizer para eles, o que Deus disse? Olha, Deus disse que nós podemos usar tudo que está à nossa disposição, só uma árvore não podemos usar. Queria dizer para você o seguinte: olha, você pode usar toda a floresta amazônica, só não pode usar um tipo de árvore lá dentro da floresta amazônica. E o Adão e a Eva desconfiaram de Deus, foram na fake news da serpente. Fake news já existe desde aquela época, só muda o nome, a mentira da serpente.
e experimentaram o fruto da árvore proibida e quebraram a sua confiança, a sua comunhão com Deus. Por isso eu digo, o primeiro conflito que aparece aqui na Bíblia, os primeiros capítulos, no primeiro capítulo, o segundo capítulo é Adão e Eva desobedeceram a Deus, não creram na orientação de Deus, não creram na palavra de Deus e creram na palavra da serpente. Naquela época a serpente representava uma religião do mal, uma idolatria. E a humanidade continua na mesma história de hoje. Ainda hoje o ser humano idolatra a ciência, idolatra a razão, idolatra as ideologias, idolatra o ateísmo, idolatra o seu eu e continua desconfiando de Deus. Portanto, o primeiro pecado e primeiro desvio do relacionamento com Deus acontece aqui, quando a serpente mente, dizendo para eles que se vocês experimentarem deste fruto, abrir-se-ão os vossos olhos e sereis como deuses. Essa é a tentação fundamental. Sereis como deuses. E na ambição de querer ser como Deus, eles, o popular, se ferraram. Mas a história continua. Deus, em sua misericórdia, vai lá atrás deles. Adão, onde está? Adão, por que está te escondendo aí atrás das árvores? E Deus renova o cuidado, a misericórdia, a caminhada com Adão e Eva. Aí lá adiante vem os filhos. Tem uma história muito complicada ali do conflito entre os dois irmãos. Quem são os dois irmãos? Alguém lembra? Caim e Abel. Primeiro conflito com Deus. Segundo conflito, o casal entre si. Quando eles vão prestar contas a Deus, o que o Adão disse? Senhor, a mulher que tu me deste me levou ao engano. E o que Eva vai dizer? Senhor, aquela serpente que apareceu ali atrás me levou ao engano, mentiu para mim. Continua a mesma coisa. Em 2024, o ser humano sempre põe a culpa de um ou a culpa no outro. A mulher que tu me deste, o filho que tu me deste, o pai que tu me deste, o amigo, o colega de trabalho que tu me deste, Senhor. E aí dá esse crime entre os irmãos, dominado pelo ódio, pelos ciúmes, pela inveja. O Caim mata o seu próprio irmão Abel. Primeiro assassinato relatado. Filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, vão experimentar o conflito entre os dois. Passaram-se milhares de anos, milhares e milhares e milhares de anos, e os irmãos continuam se matando. Lá, Israel, os palestinos, Israel e o grupo terrorista no Hamas, Israel e o mundo árabe que o cerca, continua semeado o ódio, a intriga, entre aqueles que brotaram das mesmas famílias lá atrás, centenas de anos depois. Mas aí vem a história dos patriarcas. Será que havia conflito na família dos patriarcas? Aí vem a história do Abraão e da Sara. E aí tem conflito naquela família, tem inveja naquela família, tem competição naquela família. A Sara não poderia ficar grávida, entra a empregada na jogada para dar um jeitinho, arrumar uma família, arrumar um filho. Adiante uma confusão, expulsam Agar de casa, sai pelo deserto. Deus forma um outro povo, daquele menino lá do Ismael. Aí vem o Isaac, o filho da promessa, o Isaac. Isaac significa aquele que ri, Ismael significa aquele que chora. Um vai chorando para o deserto, outro fica rindo na casa do pai e da mãe com toda a proteção, todo o conforto. E a história continua. Aí vem o Jacó, Abraão, vem a família do Isaac, Rebeca, vem a família do Jacó, com a Lia, com os filhos que teve com a Lia, lá. Anos depois, o Jacó e a Raquel, que também era estéril, demorou para ficar grávida, para ter filhos. E aí tem 12 filhos. Uma beleza uma família com 12 filhos, né? Alguém aqui por acaso vem de uma família com 12 filhos?
Ninguém tem coragem de levantar a mão, não. Tudo bem. A minha mãe veio de uma família de 12 filhos. 6 irmãos e 6 irmãs. Meio a meio. Era uma beleza o convívio entre os 12. Vocês nem imaginam a satisfação que a gente tinha de ir lá nas férias. Perceber que 3 não se dava com 9, 9 não se dava com 3, 6 não se dava com 6, 5 não se dava com 7. Essa era a média aí. Cada ano mudava a confusão. Mas sempre tinha confusão. Mas tem famílias que só tem 2 filhos. E esses 2 não se dão. Nós conhecemos famílias que só tem 2 irmãos. E os 2 irmãos assim, vizinhos em décadas de vizinhança, mas também ali deu conflito, deu divergência, deu diferença. Assim é a história das famílias, todas elas têm esse tipo de histórico. Eu estou relatando, eu não estou julgando, eu estou relatando que a minha família, minha parentela não é melhor que ninguém. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Pois bem, um dos filhos de Jacó, 12 irmãos, 12 tribos de Israel depois, um dos filhos vai ser sacaneado pelos irmãos. O mais novinho lá, o José, o Zezinho, né? O José vai ser vendido pelos irmãos. Vai ser rejeitado por ciúmes e vai ser vendido para uma caravana que estava lá a caminho do Egito. E assim aconteceu que o José é vendido como escravo pelos próprios irmãos, vai chegar no Egito, um cara íntegro, um cara honesto, um servo de Deus, autêntico, um exemplo no Antigo Testamento de servo de Deus, vai ser sacaneado por muita gente, vai parar na prisão, acusação falsa lá da mulher do Potifar, e lá pelas tantas o cara se torna o braço direito do rei, do faraó do Egito. O governador do Egito agora é o José, aquele que os irmãos venderam. E nesse posto de governador do Egito ele vai reencontrar os seus irmãos. Os irmãos vão até o Egito para comprar comida, buscar comida. Havia uma grande fome em toda aquela região. E passo a passo o José vai revelando quem é ele, que ele tinha agora a aparência de egípcio e não a aparência de judeu. E ele vai ter um coração amoroso, um coração de misericórdia. O José do Egito tem um coração muito parecido com o coração de Jesus. Vai perdoar os seus irmãos, vai salvar toda a sua família da fome e vai prover tudo que é necessário para o bem-estar, para o alimento, para a sobrevivência da sua família. Um servo de Deus, foi de grande bênção para várias nações naquela época, o grande e honesto e íntegro governador José do Egito. E assim foi a história de Israel. Aí vem a época dos reis, rei Davi, rei Saul, rei Davi, rei Salomão, era rolo para todo lado, nas famílias do reinado, da corte. Aí vem a atuação dos profetas, denunciando a idolatria e a injustiça dos governos daquela época, como os profetas de hoje também o fazem. E o tempo vai passando, e aí chega Jesus. Aí chega a época do ministério de Jesus. Será que tinha conflito na época do ministério de Jesus? O que vocês acham? Será? Ou as pessoas eram muito melhores na época da missão de Jesus, há 2000 anos atrás? Aí Jesus reúne 12 apóstolos, 12 amigos mais próximos, que ele vai ensinar 24 horas por dia e vai conviver 24 horas por dia. Aprenderam um monte durante quase 3 anos. A mensagem do Evangelho, a mensagem do Reino de Deus, o amor a Deus, o amor ao próximo. E lá pelas tantas, no final da história, um dos 12 vai trair Jesus e vendê-lo por 30 moedas de prata. Um dos 12 amigos mais próximos de Jesus. E o Pedrão, o valentão, o que acontece com o Pedrão, o valentão? Ele vai negar a Jesus. Na hora que a coisa aperta, bateu a turma da CPI lá, a turma da polícia, a polícia federal lá, o Pedro vai se intimidar e vai negar, olha, nem conheço, nunca vi esse cara, não conheço, ele não está nas minhas redes sociais, não sei quem é esse cara. E lá diante do Jesus crucificado, lá no Calvário, aos pés da cruz, sobrou um discípulo, o discípulo João. Maria, mãe de Jesus.
e os demais foram tudo se esconder. Mas Jesus não tinha adversários, não tinha inimigos? Tinha. E aí aqui que entra esse relato dos escribas e fariseus, inimigos de Jesus. Os maiores inimigos do ministério de Jesus naquela época, quem foram? Foram os religiosos, os líderes da religião judaica, os escribas e fariseus. Os escribas, os doutores em teologia, os fariseus, os leigos piedosos e líderes da religião judaica. Jesus se irritou tanto com essa turma que chegou a chamar eles, escribas e fariseus, de raça de víboras. Alguém gostaria de receber esse apelido? É forte, mas é o que se espelha nos evangelhos. Tamanha foi a perseguição deles em cima de Jesus, até que conseguiram condená-lo à morte, e morte de cruz. E assim foi com Jesus, a perseguição com seus apóstolos. A maioria deles foi martirizado, assassinado, a maioria dos apóstolos de Jesus, chamados 12 apóstolos, praticamente. Eu acho que só um deles morreu de velhice, os demais todos sofreram martírio. E assim a história continua. Lá adiante aparece o Martim Lutero, vai ser perseguido, vai ser ameaçado de morte, vai ser rejeitado, mesmo ensinando a verdade do Evangelho, a verdade da Bíblia, da Palavra de Deus. E assim a igreja cristã vai avançando séculos e séculos, com pessoas que simpatizam com o Evangelho e pessoas que perseguem o Evangelho. Lá na China os cristãos são perseguidos todo dia. Lá na Rússia são perseguidos. Lá na Coreia do Norte são assassinados cada pouco. Em países de domínio árabe, de radicalismo árabe, os nossos irmãos na fé são perseguidos, perdem seus bens e são mortos a cada dia. Onde é que está a Organização das Nações? Aqui na Nicarágua, os padres e freiras sendo expulsos do país e presos. Ou seja, os cristãos continuam sendo perseguidos, incompreendidos, rejeitados e ridicularizados até hoje. Agora vamos para essa história onde os escribas e fariseus trazem uma mulher na presença de Jesus, lá na praça, e dizem: esta mulher que nós arrastamos até aqui, ela foi pega em flagrante adultério. E o que é que diz a lei judaica? A lei de Moisés, a lei judaica, que uma mulher pega em flagrante adultério deverá ser apedrejada até a morte. Mas o que dizes tu? Jesus, profeta Jesus, o que dizes tu? E aí Jesus se abaixa, começa a escrever no chão ali na terra, escrever as coisas ali, os caras tudo ao redor, né? E vai escrevendo. Daqui a pouco se levanta, olha para a mulher, olha para os escribas e fariseus e diz: olha, quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí o relato é de que começaram a se retirar um por um. Saiu 2, saiu 3, saiu mais um. Começaram-se a se retirar, a começar pelos mais velhos, mais sábios, mais velhos, entenderam? E a finalizar pelos mais jovens, os mais nervosinhos, já segurando as pedras para apedrejar a mulher. Mas não sobrou ninguém, só ficou a mulher ali no meio. E aí Jesus, depois da segunda escrita na terra, olha para a mulher e diz: onde estão aqueles que queriam te apedrejar, te condenar? Não sobrou nenhum? A mulher disse: não sobrou nenhum. Aí Jesus olha para ela e diz: eu também não te condeno. Vás e não peques mais. Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. É tempo de misericórdia, é tempo de salvação, e em Jesus está presente o Deus da salvação. O próprio nome Jesus é Deus salva, Deus Salvador.
O interessante é que nós chegamos numa época onde a grande mídia diz: ninguém tem direito de condenar ninguém, cada um faz o que quer. Se quiser viver nas drogas, vive nas drogas. Se quiser viver na prostituição, vive na prostituição. Se quiser viver na bandidagem, vive na bandidagem. Bandido, né? Coitadinho, quer tomar uma cervejinha, né? Pode matar alguém para roubar um celular de 3, 4 mil reais, ele pode matar para tomar uma cervejinha. E essa bandidagem espalhada pelas nações. Agora a bandidagem invadiu lá um canal de televisão no Equador, que dá, né? Alimentar bandido dá nisso. E lá pelas tantas, a frase é a seguinte, da filosofia liberal: ninguém te condena, vá e continue pecando. Vai e continue destruindo a tua vida, vai e continue autodestruindo. Essa é a grande diferença entre a mensagem de Jesus: vá, eu não te condeno, vá, mas começa uma vida nova, não peques mais, começa uma vida íntegra. E aí Jesus manifestou o perdão, o amor, a misericórdia, a salvação, que Ele veio trazer às pessoas deste mundo, até mesmo para uma prostituta daquela época que seria apedrejada. A origem da palavra perdão está onde? Perdoar é doar. No latim, perdonare significa doar. A pessoa, ao doar o seu perdão para o outro, ela abre mão do estar ressentido ou ressentida com aquele que lhe magoou, com aquela que lhe magoou, e abre mão do sentir-se a única vítima de alguma palavra ou atitude ruim, que lhe ofendeu, que lhe feriu, que lhe magoou. Mesmo entendendo e vivendo a dor da crítica, da rejeição, a pessoa desiste da vingança, sai do papel de vítima, de vitimização, entrega nas mãos de Deus a sua dor, a sua tristeza, a sua decepção, a sua mágoa, a sua solidão, o seu isolamento, seja o que for. Entrega aos cuidados de Deus, pedindo que o Espírito Santo de Deus lhe dê paz, que o Espírito Santo de Deus lhe capacite para praticar o doar perdão. Perdão é doar. No hebraico significa despejar. No aramaico também, abrir mão, doar, despejar, fornecer ao outro um perdão imerecido. É assim que Cristo nos perdoa na cruz. Eu estava preocupado em trazer um símbolo para vocês, né, com essa temática ali, atirar pedras. Atirar pedras. Catar umas pedrinhas nos terrenos da vizinhança lá. Se alguém recebe uma pedrada dessa dimensão aqui, o que ele sente? Dor. Pode até dar ferimento. Se for uma pedrinha dessa dimensão aqui, o que vai sentir? Pode sentir mais do que dor. Isso que pode matar uma pessoa. Se for uma pedra desse feitio aqui, o que pode acontecer? Vai ferir a pessoa, vai cortar. Então, gente, eu juntei umas pedras que caibam na palma de uma mão, tá? Eu sei que tem gente que tem mão maior do que a minha, mas até essa grandona aqui cabe na palma da minha mão. Vocês imaginem como é que estavam lá os escribas e fariseus, cada um com a sua pedra, né? Uns com a mão pequena, com a pedra pequena, com a mão grandona, com a pedra grandona, já prontos para apedrejar a mulher. Cada um já armado, pronto. Mas vamos testar Jesus primeiro, o que ele vai dizer? E os caras abandonaram no chão as suas pedras e foram embora para casa, cada um sabendo o que todos pecaram e carecem do perdão de Deus. Você já levou uma pedrada na testa? Alguém aqui já levou uma pedrada na testa? Ó, tem um companheiro aqui. Luciano já levou. Alguém mais já levou uma pedrada na testa ou não? Também já levou. Eu também já levei, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Só que eu não levei uma pedrada, eu levei um paralelepípedo na testa. Na época eu estava lá me preparando para a primeira comunhão na igreja católica, lá na
paróquia São João Batista, Camaquã, Rio Grande do Sul. Minha família morava a meia quadra da matriz da Católica, morava bem no centro, a meia quadra da matriz. Muitos anos moramos ali. E aí a gente ia para a catequese, se preparando para a primeira comunhão, depois para a crisma, tal. E aí depois, sábado, folga, sábado à tarde, nós fazia fila para andar de bicicleta. Só tinha um amigo que tinha bicicleta. E nós éramos entre 6 e 7, fazendo rodízio para pegar aquela bicicleta, andar uma quadra, 2, trazia e entregar para o outro. 2 quadras, volta e entrega para o outro. Isso nós fazia. Quando chegou a minha vez, eu notei que tinha uma arvorezinha mais na ponta da esquina, tinha uma arvorezinha. Eu pensei, eu vou levar vantagem nessa história, vou até a arvorezinha com a bicicleta. Vou dar um pouco mais do que os outros. O ser humano é bucha, né? E aí eu fui descendo com a bicicleta, quando chegou perto da arvorezinha, eu não conseguia alcançar a arvorezinha. E a bicicleta disparou. E o freio não estava funcionando direito. E aí, fechando aquela quadra ali, vi uma descida. E eu, sem saber direito andar de bicicleta, o freio nem sabia direito como puxar o freio, aquele freio de pedal ainda naquela época. E de repente eu acordei. A bicicleta pelo chão, eu com a testa assim ardendo de quente, passei a mão aqui, pingava sangue aqui da testa. Aí o pessoal foram atrás de mim, os amigos, chamaram uma senhora ali, que era uma costureira ali perto, para me socorrer, a casa da minha mãe era um pouquinho mais para cima ainda. Aí veio a senhora lá para me socorrer, pano aqui assim, para segurar um pouco, né? Direto para o hospital, direto para o pronto-socorro, 9 anos de idade. Aí foram avisar minha mãe, que o filho dela tinha se acidentado de bicicleta, estava indo para o hospital, e lá chegando eu levei 9 pontos na testa, 9 pontos, que é a marca até hoje. Acho que é ali que eu comecei a criar juízo, depois desse tombo. E aí minha mãe chegou no hospital e foi conversar com o médico fez os 9 pontos e conversa vai. E eu lá no meio da anestesia, eu não sabia nada com nada. Eu só lembro que eu disse para a costureira, para a nossa amiga, a nossa vizinha, ó, não conta nada para minha mãe, não conta nada para minha mãe. Mas quando chegar em casa a coisa vai pegar. E nessa história da minha mãe não conta para minha mãe, em vez da minha mãe, aí o médico entendeu que a minha mãe tinha me batido e me aberto os 9 pontos na testa. Aí quando a minha mãe chegou, ele disse, olha, dona Nair, a senhora nunca mais faça isso. Faça o quê, doutor? A senhora bateu no menino ali, chegou a abrir a testa do menino ali, do jeito que só foi bater nele. Eu nem vi quando ele se acidentou, estava em casa, estava brincando de bicicleta com os meninos lá, me apareceu, me avisaram que estava arrebentado, estava no hospital. Não, a senhora vai me prometer, nunca mais eu bater nesse menino, que isso não se faz. Graças a Deus, nunca mais apanhei, desde os 9 anos de idade. Os outros continuaram fazendo rodízio. Éramos 6, né? 6. Gente, perdão. Liberar perdão é necessário para que a gente tenha saúde. Saúde espiritual, saúde emocional e saúde física. Liberar perdão é das coisas mais difíceis na vida do cristão, na vida de qualquer pessoa, mas também mais difícil na vida da pessoa cristã. Entretanto, é necessário para que sejamos curados. Perdoai uns aos outros para que sejais curados, diz a Bíblia. Perdão é recusar manter os registros negativos da mágoa que o próximo nos causou, zerar a conta do devedor, perdoa as nossas dívidas, e liberar a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções da tortura de cultivar em pensamento e nas emoções, dia a dia, meses, às vezes anos, a mágoa contra aquela pessoa que nos ofendeu. Todos nós temos pessoas que nos ofenderam, nós não somos anjos, os que estão à nossa volta também não são anjos. Esta é a condição humana, desde o Adão e da Eva até hoje, a mesma situação, por isso eu relatei aquele histórico. Guardar mágoa é cobrir a mente de fuligem e o coração de amargura.
Perdoar é uma necessidade para que tenhamos uma vida saudável. Nós não somos perfeitos, a outra pessoa não é perfeita. Nós não somos melhores do que a outra pessoa. Por isso, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. As pessoas nos decepcionam sempre de novo. Jesus foi decepcionado pelos 11 apóstolos. Apenas um foi fiel de permanecer diante da cruz, o discípulo amado, o João. As pessoas nos ferem, nós ferimos as pessoas. As nossas palavras ferem, as nossas atitudes ferem. A Bíblia nos ensina, através do ministério, do ensino e da atitude de Jesus, que ele, Jesus, priorizou a misericórdia e não o juízo sobre as pessoas. Exemplo, a história aqui da mulher adúltera. Também Jesus apresentou muitas parábolas sobre o perdão. Um pai tinha 2 filhos, fazendeiro grande, o pai tinha 2 filhos, o mais moço chegou para o pai, me dá minha parte da herança, eu quero ir pelo mundo, aventurar pelo mundo, viajar pelo mundo, conhecer o mundo. E ele foi conhecer o mundo, até que ele ficou na miséria, até que acabou os amigos da farra, e ele estava na miséria lá, repartindo a comida com os porcos no chiqueirão lá. Caindo em si, pensou, puxa, mas até os empregados de meu pai têm uma vida melhor do que essa que eu estou levando aqui. Voltarei e pedirei perdão para o meu pai, que meu pai aceite de volta. Nem precisa me aceitar como filho, basta me aceitar como se fosse um dos seus empregados. E assim ele voltou, e diz o texto bíblico, que o pai, quando avistou o filho chegando lá no portão, correu em direção ao filho e abraçou o filho e o beijou e acolheu com todo amor. O filho pródigo, o filho perdido, o filho sem juízo, o filho rebelde. Mas aí vem a reação do outro irmão, o mais velho, que estava lá trabalhando sempre com o pai, revoltado, magoado. Ó pai, esse vagabundo aí saiu pelo mundo, gastou a metade da herança que você deu para ele, com as vadias por aí, agora volta. E o pai recebe ele de braços abertos. Meu filho, entenda, o seu irmão estava perdido e agora foi salvo. Cabe a nós acolher a ele com todo amor e dar a ele uma segunda chance. Você está sempre comigo, tudo que é meu é teu. E aí se revela um outro filho pecador, um magoado pecador, a inveja do pecador, a comparação, emitindo juízo sobre o seu irmão, tal qual os fariseus e escribas emitiram juízo sobre aquela mulher adúltera. E assim vem outras parábolas, outras histórias, e agora finalizando esta conversa de Jesus com o Pedro. O Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes deverei eu perdoar o meu irmão? 7 vezes? E a resposta de Jesus: Pedro, não é bem assim. Se você quiser praticar o perdão, você vai ter que praticar quantas vezes for necessário. Se preciso, 70 vezes 7. E 7 é o número perfeito, é o número da perfeição. A semana tem 7 dias, uma semana perfeita tem 7 dias, completa, plena. E aqui se revela que se nós recebemos e valorizamos o perdão de Jesus, se nós somos gratos pelo perdão de Jesus, é isso que nos capacita a sempre de novo, em toda e qualquer situação, liberar perdão para as pessoas que se sentem magoadas por nós, ou que nós magoamos, ou que elas nos magoaram, porque todos pecaram e carecem do perdão de nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário muita oração para que a gente seja capacitado a liberar perdão. Não é tão fácil. E se não for através da ferramenta espiritual da oração, nós humanamente não temos capacidade nem forças para liberar perdão para aquela pessoa que muito nos magoou. É aos pés da cruz de Cristo que nós contemplamos aquele que entregou seu corpo e sangue para perdão de todos os nossos pecados e para a nossa salvação. O perdão
é uma dádiva de Deus. Se nós acolhemos esta dádiva de Deus com gratidão em nossos corações, nós vamos orando e pedindo que Deus vá moldando o nosso coração, para que também o nosso coração deixe de ser um coração de pedra e se transforme sempre mais num coração de carne, de afeto, misericórdia, córdia, coração, mísero, a miséria do outro, ter compaixão com a miséria do outro. Então eu queria deixar essa mensagem com vocês hoje à noite, já nos preparando para a Santa Ceia. O perdão é o melhor remédio que Deus coloca à nossa disposição para restaurarmos os relacionamentos quebrados. O perdão supera o ódio. O perdão triunfa sobre o ódio. O perdão nos tira da prisão, da alma magoada e nos retira, nos liberta da postura de vitimização e nos achar as maiores vítimas do mundo. A maior vítima do mundo foi Jesus Cristo crucificado, não somos nós. E Ele, Cristo Jesus, encerra a sua vida orando por aqueles que o crucificaram. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Encerro essa mensagem dizendo para vocês que houve um grande evangelista, pregou o evangelho em vários países, em vários lugares, chamado pastor evangelista Moody. E quando ele viajava por diferentes lugares, ele falava com todo mundo. Ele falava com o cara do posto de gasolina, o cara da farmácia, da fruteira, da verdureira, do comércio. Ele interagia com todo mundo, tentando evangelizar as pessoas. E aí, cada pouco, alguém dizia para ele o seguinte: eu não vou e não participo de igrejas, porque nas igrejas tem muita gente hipócrita. Eu não participo de igrejas, porque nas igrejas tem muita gente hipócrita. Sabe o que eles respondiam para essas pessoas? Meu amigo, não se incomode, sempre tem lugar para mais um. Sempre tem lugar para mais um. Igreja é hospital, onde os feridos, os machucados, os quebrados, testa arrebentada, braço quebrado, perna quebrada, coluna com problemas sérios. Igreja é hospital espiritual, onde as pessoas que sabem que são doentes, precisam do remédio do perdão de Cristo, da salvação que Cristo dá, vão lá para receber esse remédio. Os que se acham tão autossuficientes não precisam ir para o hospital. É que nem alguém dizer, no caso aquele menino de 9 anos com a testa arrebentada, dizer eu não vou para o hospital porque lá tem muito doente. Você deixa de ir numa festa porque lá tem muitos hipócritas? Você deixa de ir num baile, na reunião da sede, sei lá como é que chama hoje em dia, balada, porque lá tem muita gente hipócrita? Você deixa de ir no cabeleireiro, ou deixa de fazer a unha, porque lá dentro do salão pode ter também muita gente hipócrita? Você vai a todos os lugares, independente das pessoas que vai encontrar lá. Por que você só tem esse critério, ou às vezes usa esse critério, ou às vezes não rebate a pessoa que usa essa desculpa esfarrapada, de que não vai no hospital porque lá tem muito doente? O ser humano deixa de ir a lugar nenhum e não arruma desculpa para ir, para deixar de ir em qualquer festa ou show, seja lá o que for. Portanto, igreja hospital. Se você precisa do remédio e do médico Jesus Cristo, esse é o lugar para se tratar. Porque não precisa se tratar. Viva a sua vida, assim como Adão e Eva, tentando ser os seus próprios deuses. Deus nos abençoe, nos preparando para a Santa Ceia. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu grande amor, a tua misericórdia. Como diz o apóstolo João, tu, ó Deus, amou ao mundo, amou a humanidade de tal maneira que entregou, doou o teu Filho unigênito naquela cruz, para que todo aquela que crer em ti, Senhor, tenha a salvação, tenha o perdão e tenha a vida eterna. Dá-nos um coração agradecido, um coração humilde, para que larguemos as nossas pedras aos pés da tua cruz, Senhor, e possamos ser fortalecidos com o teu amor, o teu perdão, a tua salvação.
a tua misericórdia. Assim oramos, assim pedimos, não porque merecemos, mas porque tu nos amas, mas porque queremos andar em novidade de vida contigo. Assim oramos, assim agradecemos, assim pedimos, assim recebemos na Santa Ceia o teu corpo, Senhor Jesus, o teu sangue, simbolizado na Santa Ceia, para perdão dos nossos pecados e para a nossa salvação. Que possamos participar com fé e confiança, sabendo que tu nos amas e nos convida para a mesa da ceia. Amém. Preparando para a Santa Ceia, convido para cantarmos o próximo hino do nosso culto. Na nossa sequência aqui, quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Hino 588. Vamos cantar esse hino, nos preparando para a Santa Ceia. 588. Preparando para a Santa Ceia, vamos lembrar da palavra de Deus que diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel, Deus é justo, Deus também é amoroso para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos ter um momento de oração em pensamento, em silêncio. Cada um de nós conversa com Deus em pensamento, em silêncio. Também confessando pecados, pedindo perdão de Jesus Cristo. Também pedindo que o Espírito Santo de Deus nos restaure e capacite para liberar perdão para aquelas pessoas com as quais temos algum tipo de conflito. O Espírito Santo de Deus amoleça o nosso coração para que saibamos liberar perdão, para ter paz com Deus, paz conosco mesmos e paz com as outras pessoas. Senhor Jesus, preenche o nosso coração com a tua misericórdia, com o teu amor, a tua compaixão. Dá-nos, Senhor, a certeza, a clareza de que tu morreste naquela cruz, entregando o teu corpo e teu sangue para perdão de todos os nossos pecados,
para a nossa salvação aqui e agora, para a nossa participação futura no Teu reino. Senhor Jesus, entregamos aos Teus cuidados aquelas pessoas com as quais temos dificuldade de convívio, de relacionamento, ou mesmo onde ali estamos em conflito. Nós saibamos liberar perdão, independente do mérito ou não mérito daquela pessoa, mas para que a Tua paz também habite em nossos corações. Assim pedimos, ó Deus, que Tu nos capacite para liberar perdão, para quem está perto, quem está longe, que o nosso perdão brota da Tua misericórdia, e não do mérito das pessoas, nem do nosso próprio mérito. Obrigado, Jesus, porque Tu nos amas, nos aceita como filhos e filhas de Deus, nos acolhe na Tua família, a família da fé, e nos envia o Teu Espírito Santo para santificar a nossa vida e consolar os nossos corações. Obrigado, Deus e Pai, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo, pelo Teu grande amor para conosco. Amém. Lembramos que o nosso Senhor Jesus Cristo, naquela noite que foi traído por um dos seus mais próximos amigos, Jesus partiu o pão e o entregou dizendo: tomai e comei vós todos, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver partilhado do pão, o Senhor Jesus entregou o cálice dizendo: tomai e bebei vós todos. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, para o perdão dos vossos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, em memória de Cristo. Celebramos a Santa Ceia. Amém. Os convido para participarem da Santa Ceia com as palavras do próprio Jesus, que convida dizendo: vinde até mim, vós todos que estáis cansados com vossas pesadas cargas, e eu vos restaurarei e achareis descanso e paz para a vossa alma. Que assim seja. Aceitemos o perdão, o descanso e a paz que só Cristo nos pode dar. Amém. O pessoal que vai colaborar aqui na equipe pode chegando à frente, os colaboradores na distribuição da Santa Ceia. Vamos começar com a turma que está mais desse lado aqui. Se sobrar espaço, os demais podem ir preenchendo depois, para nós agilizar a distribuição. Então, começamos com a turma que está nesse corredor aqui de assentos, depois a do meio e depois a terceira turma ali. Então, podem chegando à frente para participar da Santa Ceia. Dê graças ao Senhor Deus, que Deus é bom, a sua misericórdia para conosco dura para sempre. Amém. Enquanto vamos chegando à frente, a comunidade pode cantar o hino de número 33, começando pelo 33. Eu quero ser, Senhor amado, um vaso novo nas mãos do oleiro que é Deus. O pessoal pode ir preenchendo aqui, a turma pode ir preenchendo aqui, ocupando espaço.
Paulo nos ensina na palavra de Deus, se alguém está em Cristo, unido a Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se tornaram novas. Vamos todos com a bênção e o cuidado de Deus em nossa vida. Amém. O pessoal pode chegar na frente, outra turma, do lado lá. Antes da oração do Pai Nosso e do cântico de gratidão a Deus, lembremos da palavra do Senhor que diz, pelo profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha mão direita fiel. Amém. Vamos cantar o último hino do nosso culto, hino de gratidão a Deus, e no momento de trazer a oferta diante do altar, hino 477, 477. Obrigado, Pai Celeste. Alguns a gente já tinha visto nesse começo de ano, outros a gente não tinha visto ainda. Mas quero desejar também que Deus conceda a você e a tua família um novo ano muito abençoado, protegido por Deus, conduzido por Deus. Que assim Deus renove as suas bênçãos em nossa vida e nossas famílias ao longo desse ano, em nosso trabalho, também em nossa missão cristã. Oremos a oração que o próprio Jesus ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua saúde, que Deus abençoe a tua família, o teu trabalho, o teu descanso, que Deus abençoe também a tua missão cristã. Que assim a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, se renove sobre nós e permaneça conosco ao longo de cada dia deste ano. Amém. Vamos dar um tchau, quem sabe um feliz ano novo, que a gente não deu ainda, pelo menos 3, 4 pessoas, antes de sairmos da igreja.